Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Stay Wild, hoje com um convidado diretamente de Portugal, mas ele é marabaense, é um apaixonado por Marabá e nós vamos ter um bate-papo falando sobre culinária, empreendedorismo, viagem e sobre Marabá e a cultura paraense. Eu estou aqui hoje é um amigo agora que já fizemos uma amizade, já batemos um papo, bebemos kombucha aqui, né? Ainda tem umas duas ainda pra gente tomar. Eu tô aqui com o Anderson Souza, é o chefe Anderson Souza. E eu queria que ele falasse um pouco de como é a tua história com Marabá, é marabaense, nasceu mesmo em Marabá, ou é paraense, ou é do Maranhão? Conta pra gente aí, Anderson. Antes de mais, eu quero agradecer por a oportunidade de estar aqui nesse programa, não é? É o primeiro programa que eu faço cá realmente em Marabá. Para mim é aquela alegria que chega a transbordar, porque por eu ter vingado fora, no outro país, e nós temos ser reconhecido onde você nasceu, onde você viveu, onde você cresceu, não tem preço. Por isso que Marabá é assim. Aí o pessoal, você é marabaense? Não sou marabaense de nascer em Marabá, não é? Eu até nasci numa cidade distante daqui, mas sou paraense, eu nasci em Tomeaçu. Conheço. Tomeaçu, Pará. E não conheço Tomeaçu. O mais interessante é que eu não conheço Tomeaçu. Vim de Tomeaçu com 1 ano de idade. Marabaense de coração. De coração. Eu digo que isso é muito mais, coração, alma, não é? Porque é uma mistura muito grande, é uma explosão de emoções. Eu até falo que eu viajo todos os anos, muitas viagens eu faço, vou a N cantos do mundo até. Eu hoje brinquei, não é? Que eu falei, posso ir tomar um café a Paris, dormir em Londres e tirar uma foto em Nova York, na Times Square, mas se eu não vier Marabá, não completo o meu ciclo do ano. A minha mulher até falando, mas por que isso? Eu disse assim, eu preciso encher minha alma, encher o meu pulmão, não da energia que eu já sei que tem, é encher disso tudo para voltar. É como se eu precisasse de um balão de oxigênio todos os anos, vir a essa cidade, ao Pará, principalmente, né? E dizer assim, não, agora eu tô pronto para mais um ano de trabalho. Vamos embora, Europa, espera que vou te estragar. E eu vejo que você mora em uma região em Portugal que é chamado de Vila Moura. Vila Moura. É região litorânea? É, Vila Moura, Algarve. Nós temos a capital dessa zona, que é Faro. É a parte mais quente da Europa, né? Porque depois daí nós estamos no Mediterrâneo, né? Temos a Espanha e Portugal, mas nós estamos muito na fronteira quase com Marrocos. Então temos ali é muito quente. É um clima muito bom e por isso nós temos muitos ingleses, muito turistas nessa zona. Os habitantes de lá, temos português, lógico. Brasileiros também, muitos, mas tem muitos ingleses que vêm curtir a sua reforma, ingleses, italianos, franceses, porque é uma zona propícia para quem vive na Europa mais fria e procura uma Europa mais quente. Anderson, eu sei que você hoje tem um espaço, um restaurante, outros empreendimentos. Sim. E que você hoje é um chefe de cozinha na sua região, em Portugal, é bem posicionado. Talvez, eu sei que você já participou de alguns programas de TV, você vai contar essa história também, mas como foi você já chegou em Portugal já sendo chefe de cozinha? Não, eu nasci, fui criado aqui em Marabá, né? Trabalhei aqui a minha infância, comecei a trabalhar muito cedo. Não conheço meu pai, né? Eu tenho o pai porque fez, mas não tive pai presente na minha vida, né? E tive a minha avó que é o homem da minha vida, eu até digo pra ela. Inclusive, eu vou falar agora aqui antemão, se calhar para o ano, quem sabe você vai saber, pode ser até aqui. Eu estou escrevendo um livro, e o livro, quase o título será Esse é o Homem da Minha Vida, que é a minha avó que vai trazer na capa, porque faltou sempre o lado paternal e a minha avó soube cumprir perfeitamente esse lado. Na disciplina, muito, muito rígida, né? Uma maranhense, uma disciplina rígida, mas que valeu a pena para me formar o caráter de homem que sou hoje e fazer eu conquistar. Por exemplo, tem uma coisa que eu até brinco, que é o início de quase tudo. Minha avó diz assim, até hoje a minha avó não tem sofá em casa. E ela pergunta, mãezinha, eu chamo de mãezinha, por que a senhora não tem um sofá em casa? Ela disse, não, porque sofá faz criar malandros, porque fica muito tempo em casa. Até hoje é cadeiras, até hoje, 89 anos, e eu habituei-me assim, tinha que trabalhar cedo, às 9 horas, até digo, eu lembro que trabalhava, vendia picolé aqui na Colibri, tinha que acordar muito cedo para ir levar aí com 9 anos, mas eu tinha 2 irmãos, pegava uns 3 carrinhos de picolé, o terceiro era eu que levava, não era para vender, era para abastecer os outros. Ainda estavam construindo a avenida Itacaiunas, no tempo do Najibim, aquela avenida, e estavam a pavimentar ela nessa altura. Pronto, passando esse processo, um processo difícil, mas gratificante, também vivi na Serra Pelada, que foi o lugar mais difícil e o lugar dos lugares mais apaixonantes como Marabá. Minha mãe sofreu muito, né, que viveu ali como cozinheira, sofreu muito, ali porque os homens são os piores homens que eu já vi na minha vida, brutos, selvagens, são nômades quase, né? Mas sobrevivemos a essa parte e não deixei de amar, porque também me fez formar o meu caráter forte, guerreiro, lutador, para poder sempre conseguir mais na vida. Passando esse lado, que é um lado emotivo até, que eu gosto de pular um pouco para não sofrer, não sofrer, diz, é para sofrer de alegria, né? Que eu sofro de alegria.
Vivi aqui em 97, trabalhava no supermercado Guanabara, perto da Vila Pompex, que chamava, tinha uma bicicleta, virei para minha mãe e disse, mãe, Marabá ficou pequeno para mim, eu vou vender minha bicicleta e vou embora para Goiânia. E vendi minha bicicleta, comprei a passagem, fui para Goiânia, cheguei em Goiânia, arranjei um trabalho numa padaria, para lavar pratos, já estava tudo para esse caminho, fiquei algum tempo em Goiânia, depois daí, Goiânia ficou pequeno para mim, muito pequeno, e eu disse para minha mãe, que na altura minha mãe já estava morando lá também, que eu levei, eu disse, mãe, vou ter que ir embora daqui porque ficou pequeno. E resolvi ir embora para Portugal, com uma proposta até de ir para Holanda na altura. E na altura que aconteceu isso, chegando em Portugal, a pessoa supostamente que ia me esperar, na altura faziam muito isso com os brasileiros aqui, vendiam as passagens, dizendo que havia pessoas que estavam lá à espera. E era tudo mentira. Tudo fake. Tudo fake. E eu até, há certo tempo, era em Goiânia, fiquei com raiva dessa senhora, né, que fez isso comigo. E depois de muito tempo eu quis voltar a encontrar ela para agradecer o que ela tinha feito comigo. Porque ela, sem querer, achava que estava me fazendo mal e fez o melhor bem da minha vida. Ajudou a me comprar uma passagem e fui embora para Portugal e fui trabalhar cheguei 29 de novembro de 2001, uma sexta-feira. No domingo eu já estava trabalhando. Fui procurar trabalho em vários lados. Eu lembro de chegar a um lugar para procurar trabalho. Naquela altura o brasileiro não era mal visto, não é quer dizer que era mal visto em Portugal. Porque o brasileiro que ia para Portugal naquela altura era um brasileiro, vamos dizer, nós chamamos em Portugal, era o pé descalço, era o brasileiro com menos condições. Era um brasileiro pobre. De verdade, de fato era, porque eu era um desses. Né? E então as pessoas tinham sempre, como diz, um pé atrás com esse de confiança ou não. Eu chegava aqui, fiz isso várias vezes, procurando trabalho, e eu cheguei numa padaria, lá chama uma padaria, e pedi trabalho e disse, olha, eu quero trabalhar, você não precisa me pagar durante um mês, eu vou mostrar meu trabalho e você vê o quanto eu valho depois daí. E o homem olhou pra mim, achou aquilo muito estranho, um português veaco, né, e disse, não, isso não é assim, e não aceitou. E eu continuei a subir. Hoje eu fui, inclusive, esse senhor que é o dono desse restaurante, que eu vou falar, chama-se Joaquim César, um homem que devo muito na minha vida, deu-me um trabalho, e ele chegou, eu perguntei pelo trabalho, havia assim um balcão, e falei com um empregado, ele disse assim, não temos. Aí o rapaz ouviu minha voz e o senhor, olha, eu quero falar com você. Ele ia muito ao Brasil na altura, e eu tenho um trabalho aqui, mas é para lavar pratos. E se eu queria, eu falei, não, eu faço qualquer coisa. Até na altura eu não bebia álcool, né, e o português bebe sempre o álcool na refeição, o vinho, né, e ele ofereceu, olha, e na altura quando eu cheguei, o português fala muito rápido, né, se calhar como eu já estou a falar, e na altura ele começava a falar assim, olha, você falava uma coisa, eu dizia sempre sim. Eu disse, vou dizer sim, eu não sei, porque eu não percebia. Sim, tudo dizia sim. Eu lembro que disse sim para o álcool, sem beber o álcool, e eu disse assim, vou ter que tomar o vinho, não vou fazer essa desfeita, né? E eu até disse, na altura não tem como misturar o vinho, misturar o vinho até com a 7-Up para tornar mais suave para mim. E eu não tomava sopa paraense, a única sopa que tomamos é o tacacá, né? E na Europa é um hábito tomar sopa, e eu não gostava de sopa, passei a gostar de sopa. Fui trabalhar nesse restaurante como lavador de pratos, né, durante um ano. Eu vou dizer, eu até falando, minha profissão era de DJ, não é? Eu lavava prato, era um DJ lavando pratos. E lá lavando prato, tu acompanhava todo o ritmo também da cozinha. Da cozinha, sim. Nos bastidores ali, né? Sim, porque quando eu trabalhei em Goiânia, eu fiz uma formação de panificação, de padaria, no Senai até. Entendi. E eu percebi uma oportunidade de entrar num restaurante, lavando pratos, logo surgiria uma oportunidade para mim, né? Sempre. E como tu é um sujeito que a tua avó fala... Inventador, ela diz. Inventador, que eu já vi nos vídeos, inclusive tem um vídeo muito bom teu, da ligação tua com as tuas origens aqui, que eu queria que a produção agora pudesse passar aí pra gente, tá? E que o pessoal de casa pudesse prestar bastante atenção nesse vídeo. É um vídeo muito bem elaborado que conta aí as tuas raízes, né? Pode assistir agora e a gente já volta aqui com esse bate-papo. E Marabá é quase inexplicável. Quando eu falo Marabá, é o começo de tudo, né? Praticamente. Vindo da Serra Pelada, vivi em Paropebas, fui viver em Goiânia. E Marabá, onde vive a minha família, foi onde eu comecei, foi onde eu engraxei sapato, foi onde eu vendi picolé na rua, foi onde eu vendi cheiro verde, onde eu vendia galinha na feira, onde eu saía para ir pescar no Pirocaba, tomar banho no rio. E quando eu lembro de Marabá, eu lembro de tudo. Lembro do berço, do começo, do início. É o alfa, e se calhar será o ômega. Tudo de bom para mim. E tomar um banho no rio Tocantins, lavar a alma no rio Itacaiunas, andar de canoa e comer na orla de Marabá.
nos restaurantes que Marabá oferece, com a sua culinária, o seu peixe, o seu tucunaré. E é o Pôr do Sol, um restaurante muito bom. O nome Marabá já diz tudo. É uma índia, uma loira que nasceu no meio da aldeia. É uma índia loira. E eu sou esse índio que saí de Marabá para conquistar o resto do mundo, hoje em Portugal, a Europa. É o sonho Marabá se realizando na minha vida, o sonho de Marabá que se realizou na minha vida. Marabá para mim é tudo. Vou a Paris, vou a Nova York, vou a Praga, vou a Londres, vou a Madrid, vou a Barcelona, mas nada supera a beleza encantadora, o pôr do sol que tem Marabá. Marabá é único, Marabá é Marabá. Anderson, Marabá é tutapana? É. É o que então? Tutapana, as duas palavras separadas quer dizer em italiano tuta e pana, tudo e creme, não é? E eu juntei tudo para dizer assim, é tudo muito gostoso, é tudo muito bom. É tudo muito doce, é Marabá. Que bom, cara, ver essa tua paixão pela região. Mas a gente parou no bate-papo aqui, onde você estava lavando pratos. Sim, pronto, continuei lavando prato, porque a vida é feita sempre de oportunidade. Eu acho que nós fazemos essa oportunidade acontecer. E eu disse, não, eu vou começar lavando pratos, porque vai surgir sempre alguma coisa. E passei a lavar pratos ali alguns dias, um ano, né? E uma coisa interessante nesse de lavar prato foi que marca muito a minha vida, que eu fui com minha irmã, levei a minha irmã para Portugal, a minha irmã não estava trabalhando, e na altura até disse que Portugal era a altura da vaca gorda, ainda trabalhava, não estava na altura do euro, ainda era o escudo, e as pessoas comiam muito, por exemplo, serviam as refeições, eram pratos grandes, não é como hoje, mas os restaurantes eram diferentes do que é hoje, ok. E voltava às vezes, a pessoa pedia um frango, realmente um frango inteiro grelhado para mesa, e voltava um frango, e eu falava assim pro meu chefe, e dizia assim, olha, eu vou levar esse frango para minha irmã comer, o resto de frango. E ele levei dois, e um dia o chefe falou pro patrão, falou, olha, o Anderson tá levando o resto de comida. E eu disse assim, aí o patrão chegou, não, tu não vai levar, tu leva um frango inteiro. E eu, vindo de origem assim, para não, que nunca podia, como é que fala? Desperdiçar. E eu dizia assim, não posso deitar um frango desse tamanho, eu tenho que levar esse frango pra minha irmã. E o patrão, não, você vai levar um frango pra sua irmã todos os dias. E eu não jantava no restaurante, nós vivíamos numa pensãozinha, numa cama de solteiro, e eu e minha irmã dormimos abraçados no frio, quase todos os dias. É uma pessoa especial também na minha vida, minha irmã. Daí passou a oportunidade que eu sou muito do paladar, eu provo e consigo saber. Eu tinha um chefe que fazia comida fantástica, maravilhosa, e eu tava lavando louça, e eu disse que era essa oportunidade. Ele virava as costas, eu ia lá, provava a comida. Eu ia lá, provava a comida, Quando era no domingo, eu ia fazer a comida em casa pra minha irmã. Disse, Andréia, vamos lá, eu aprendi isso aqui hoje de comida. Aí eu começava e dizia assim, aí eu vou chegar à perfeição, porque ele não queria me ensinar, né? Mas aí depois, com o tempo, ele passou a me ensinar. Aí passou o sonho de aprender a ser cozinheiro. Passou a oportunidade que uma pessoa foi embora do lado da pizzaria e eu fui fazer pizza. E aí eu já... Pizza? Pizza. Que chamamos pizza, é a pizza. E surgiu essa oportunidade, aí a partir da pizza minha vida começou a mudar, foi acelerando assim. Aí você começou a fazer pizza. Comecei a fazer pizza. É o pizzaiolo? Pizzaiolo, Comecei como pizzaiolo. Sabe que eu sou da linha mais da saúde. Sim, pode falar muito de comida. Eu falo, só que assim, eu digo que a gente pode tornar a cozinha, a comida, gostosa e saudável. Sem dúvida. Mexendo nos ingredientes. Hoje isso na Europa é um bem, e as pessoas cada vez mais, a comida tem que ser saudável, elaborada, e o produto é a base de tudo. Eu digo, Anderson, que o comer tem duas coisas que nos influenciam muito. O pensamento e o que entra pela boca. O que entra por aqui, pela boca. A gente só precisa escolher os ingredientes certos para dar o comando certo para a gente. E há uma tendência no mundo de começar a falar um pouco sobre isso, de transformar os alimentos para eles serem mais saudáveis, darem um comando bom, mas tentando torná-los palatáveis, tão bons quanto os que não dão um comando bom. Pois. E aí isso é uma nova ciência que está se formando, né? Que entra na culinária agora também, que é o que você gosta. Nós somos o que comemos, né? Nós somos o que comemos e o que pensamos. E o que pensamos. E aí, Anderson, em falando de pizza, eu já vi lá que tem um estilo napolitano. Que não é o meu estilo. Que não é o teu estilo. Não é meu estilo. Mas, cara, aquilo me encanta. Sim. Entendeu? Eu gosto. Eu como se calhar uma vez por ano a pizza napolitana. Por excesso de massa, não é? Que eles têm excesso de massa na borda. É uma pizza maravilhosa. Os produtos são muito bons, porque os produtos da pizza napolitana, inclusive o meu também, mas de maneira diferente, são produtos DOP, de origem controlada. E então o queijo é DOP, é controlado, a farinha é DOP, controlada, o tomate é DOP, é controlado. E tem toda a diferença. Completamente. Até pra questão da saúde completamente, também. O produto
da maneira que é feito, porque são produtos de uma maneira muito menos industrializada, né? Menos processada. Muito processada. A origem. A origem, sim. Também. E como foi chegar a chefe de cozinha de múltiplos pratos, saindo só da pizza? E para como foi que esse caminhar? Esse caminhar aconteceu, eu contava na pizza, tive que sair desse restaurante, né, por outros motivos, até porque foi uma desavença por causa de uma brasileira, que era uma copeira, que estava no lugar, uma senhora de idade, e o meu chefe resolveu brigar com ela, e chamou ela um nome que eu não gostei, de brasileiro, né, tomei as dores dela, porque era uma senhora, e fui-me embora, a vida aconteceu, e eu continuo sendo amigo dos patrões. Esse patrão me chamou para viver na casa dele, anos depois, chamou, para ir 2 anos, chamou para eu viver na casa dele. Era um senhor muito rico, lembro de me entrar na casa dele, ele tinha um Rolls Royce na garagem e eu nunca tinha visto nada parecido, só em filmes ou então quando era posse do presidente da República, né? E depois eu entro, ele disse: o seu quarto é esse? Ele tinha um filho único, Nuno? Tem. E eu vi aquela cama, eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Passei uma semana dormindo, porque a cama lá é um processo grande, eles põem uma coisa, outra coisa, que a pessoa na hora de dormir tem que desmontar quase para dormir. E eu passei uma semana dormindo em cima com vergonha de tirar aquilo tudo. Parece aquelas camas bonitas de hotel, né? Parecia um castelo. A única coisa que eu fiz, eu cheguei, ajoelhei-me no pé da cama e disse: Senhor, não mereço essa cama. É muito pra mim. Pronto. Ele respondeu: merece sim. Aí no fundo, depois hoje eu percebi, não, eu tive um amigo que falou: tu merecia sim. Merece muito mais. Você é meu filho, você merece muito mais. Verdade, né? É verdade. Hoje eu reconheço isso. Saí, fui trabalhar noutra pizzaria de um amigo meu hoje, que é como fosse um irmão, somos amigos mesmo. E era um final de ano, no Natal, fazem sempre confraternizações. E eu trouxe essa bagagem que eu vi o chefe a fazer comida, e eu disse assim: eu quero fazer comida sério mesmo, né? Quero ser chefe a sério. Aí eu falei pra esse meu amigo e disse: olha, você vai comprar esses ingredientes, não vamos jantar em restaurante, e eu vou fazer a comida. Eu fiz a comida e ele gostou, foi num final de semana. Na segunda-feira ele chegou pra mim e disse: Anderson, eu vou te mandar embora. Comecei a chorar, disse: mas por que você vai me mandar embora? Porque se você continuar trabalhando comigo, você não vai desenvolver esse potencial que você tem. Porque eu só tenho pizza e você é muito mais que isso. E eu fiquei sem perceber o que era aquilo. Por isso que hoje eu aceito as coisas de uma maneira diferente. Quando diz que não é, porque eu sei que o que vai vir depois é muito melhor. E eu fui me embora, triste, chorando, fui pra casa e tal. Cheguei em casa, no dia seguinte ele liga-me e diz assim: olha, Anderson, vai ter o aniversário de um jogador de futebol lá na altura, que vai acontecer lá no... Ele até jogava no Benfica na altura. Parece que era o Mozart que jogava no Benfica. Ia ter esse aniversário, ele precisava de um chefe fazer comida. Ele disse: olha, é a tua oportunidade, vai lá fazer comida. E eu peguei uns livros, fui ler uns livros imediatamente, comprei o livro, falei: tá bem, vou lá. Eu inventei, vou fazer uma lagosta, fiz não sei o que, aquelas coisas. A minha mãe era cozinheira na Serra Pelada, né? E eu tinha, se calhar já esse dom, era só pôr para fora, né? E eu fui fazer esse jantar, eu ganhava 400 euros na altura. Antes, fui fazer esse jantar, acabei de fazer o jantar, todo mundo aplaudiram, agradeceram. O dono do restaurante voltou para mim e disse assim: quanto é que você quer para trabalhar para mim? E eu, sem saber o que, né? Eu falei: não sei. Não. Então você vai ganhar 2.000 euros para trabalhar para mim. Eu passei de 400 euros. Aí tu disseste assim: acho que eu vou pensar. E a partir dali eu motivei-me mesmo. Eu disse: não, eu vou querer fazer isso. Isso é para minha vida. E eu disse: foi subir uma escada que eu continuo a subir. Eu ainda não cheguei ao cume, que eu até digo, eu tenho alguns projetos pessoais para fazer ainda. E eu acho que eu tô quase no meio da escada ainda já alcancei muitas coisas na vida. Deus me prosperou, eu prosperei, minha família prosperou. E então eu acho que ainda vou chegar, ainda tem muita coisa ainda para fazer. E aí, nesse caminhar, você chegou aí e depois você virou empreendedor. Sim. Eu sei que você tem um empreendimento que é sucesso, que é a Maloca Tutapana. Maloca da Tutapana. Né? Maloca do Tutapana. Da Tutapana. É. Que inclusive vocês vão ver aí agora nesse vídeo aí. É um lugar sensacional. Pedacinhos do Pará. Farias, tá contigo. Vocês viram aí a estrutura do Anderson lá, do chefe Anderson? Nossa, parabéns. Obrigado. Né?
A tua história, ela é... Eu tenho certeza que quem tá nos bastidores aqui, ó, né? Você é um estímulo, cara. Você é uma motivação. A tua história é sensacional. E principalmente, quando você diz assim, que o que não era pra ser, libera. Porque não era, porque tem algo melhor. Sim. Libera. Temos que desapegar, né? Desapegar. É deixar as âncoras, né? Não podemos ter âncoras. Perfeito. A âncora tá pesando, corta, porque você tem que flutuar, né? E Anderson, como eu sou apaixonado pela comida do Pará, eu acho que é uma das diversidades maiores, talvez, do mundo de culinária. Belém ali, né, as comidas são sensacionais. Eu cresci tomando tacacá na esquina da minha casa, em Castanhal, meus pais, maniçoba. Então, o caruru, conhece o caruru? Não. Cima, esse, né? Tu vai levar. Esse daí depois também. Depois tu vai pesquisar, então. Tá bem. Já é uma mistura um pouco mais do Nordeste também. Mas e aí me conta, que eu sei que você tem um peixe tatuado aí, um pirarucu. Um pirarucu. Né? E você faz esse prato lá? Não. O pirarucu tu consegue fornecer lá? Não conseguimos aí. Mas o que tu consegues lá ter hoje lá da culinária paraense? Eu consigo o tucupi e o jambu. Com esses dois ingredientes eu faço, se calhar, vamos dizer, tá no maior sucesso, que é o tacacá, não é? Certo. É um prato que eu vendo muito, né, lá, porque depois, pronto, até por causa da música, tudo que tem feito o tacacá, o sucesso que tem feito agora, né? E, no entanto, tive que adaptar o paladar, sem dúvida nenhuma, muito. Sim. Eu fiz o primeiro tacacá com goma normal, o português não gostou. Quando eu falo português, as pessoas estão lá. Porque tem muito brasileiro que não conhece tacacá. Que é estranho, né, no primeiro contato, né? É estranho. Aquilo até que fala que às vezes é amor-ódio, né? Eu amo ou odeio. É como o sushi, né, que eu também faço, eu sou sushi chef, e às vezes a pessoa tem que se adaptar. Uma introdução para comer o sushi. Sim. E é uma introdução para comer o tacacá também, não é? E eu então tenho o tacacá, mas eu fiz uma vez e depois hoje eu faço como se fosse uma sopa francesa, né? Um creme com... Eu misturo o jambu com espinafre, são duas folhas verdes, né? Para não tornar tão agressivo no paladar. E depois usa a flor seca. A flor do jambu. Que tem a propriedade de adormecer mais que a folha em si. Muito mais que a folha. Muito mais. Até, por exemplo, alguns pratos eu nem uso o jambu folha, porque a flor é muito melhor. E eu posso substituir pelo espinafre. E faço, em vez de fazer com goma, eu cozinho a mandioca e tiro um creme da mandioca e misturo com tucupi. Baixando muito tucupi, porque não é o mesmo paladar do português. Sim. E hoje eu tenho brasileiros que vão lá tomar o meu tacacá e dizem assim, eu vou a Belém, mas eu prefiro o teu tacacá, porque eu consigo tomar 3 ou 4. Entendi. E o daqui só consegue tomar 1, né? E o que mais tu consegue colocar um pouco assim do brasileiro lá? Por exemplo, o pirarucu, né? Eu faço, por exemplo, aqui faz o filhote no molho de tucupi. Aí nós temos então peixe. Então o filhote. Não, mas não é o peixe paraense. Eu uso o peixe europeu. Não. Tu consegue fazer um prato paraense usando outro peixe? Esse é o produto de lá, exatamente. Eu uso um peixe de rio, né? Temos a perca do Nilo, né? Que é um peixe de rio. Ou uso o monkfish, que é aqui chamam peixe sapo, não sei se conhecem, um peixe grande, que é com carne muito boa, que também é muito parecida com os peixes daqui. O peixe de rio tem uma carne mais dura, né? Demora mais tempo a cozer. Enquanto o peixe de rio é mais mole, a carne é mole, por causa da água é quente. A água fria deixa o peixe duro e a água quente deixa o peixe mole. E então é a maneira que eu tenho uma muqueca, eu tenho uma muqueca paraense e eu fiz uma mistura, porque a minha avó é maranhense, né? Então eu fiz uma mistura de muqueca paraense com a peixada maranhense. Então eu uso o tucupi e depois uso o ovo lá dentro, faço com uma caldeirada. É como se fosse uma caldeirada, exatamente, uma caldeirada. Uso o termo muqueca porque é muito mais, vende-se muqueca. Entendi. O termo muqueca vende mais na Europa do que ser usado uma caldeirada, porque temos a caldeirada portuguesa, né? Já temos a não caldeirada. Dá pra competir, não dá, então tem que ser uma coisa diferente. Uso os nomes sempre pensando em vender o produto, né? Entendo. Então temos que saber lidar bem com esse processo. Às vezes tem também a feijoada. E a feijoada brasileira. Outra coisa que eu faço, a feijoada brasileira. Olha, provei a feijoada. Esse ano parece que foi o ano que eu comi mais feijoada aqui. Comi 2 vezes. Temos um processo diferente da feijoada, por exemplo. A feijoada aqui, eu como a feijoada e acho a feijoada muito agressiva no fumado. E a minha feijoada eu não faço com carne processada. Faz com carne fresca. E então o que eu faço? Eu compro a carne hoje, salgo ela para amanhã e deixo ela. O que acontece? Eu deixo ela secar no forno. Eu tenho feijoada saudável. Eu tenho um forno a lenha e então eu ponho ela no forno a lenha. E aí, por exemplo, fui comer a feijoada aqui e não consegui. Não é porque não é boa, mas ao levar a colher à boca e o cheiro do fumado, eu pensei, pode me fazer mal. Pode. E carne processada faz mal. Carne processada faz mal. Então a minha feijoada é completamente feita só com carne fresca, porco fresco, e uso picanha também na minha feijoada. Eu sei que lá também
A gente só tá começando esse papo aqui de comida, né? Sim. Tu serve o sushi, tu tem uma área só de sushi. Sim, eu tenho 3 cozinhas no restaurante. Né? 3. O sushi é uma parte. Sushi. A cultura brasileira. Italiana e amazônica, que eu chamo. Italiana e amazônica. Entendi. Eu faço um risoto, eu faço um risoto e depois ponho os produtos. Eu faço um risoto, vou usar aqui o jambu, vou usar o tucupi, faço uma crosta de tapioca, eu tenho um camarão na tapioca. Eu tô falando dos pratos principais e acabo esquecendo das entradas. Eu também tenho o bolinho que é de piracuí. Que é muito de Santarém. De Santarém, exatamente. Né? Já estive em Santarém, já fiz o evento em Santarém e levei esse prato para fazer lá. Mas lá eu mesmo que faço com peixe, que tem muita espinha o peixe. E eu mesmo deixo o peixe secar, faço e uso o camarãozinho pequeno, que nós temos lá em Portugal. Já tá dando pequeno. O segredo para todo mundo. Sim, lá, né? Mas depois tem outros. Não esqueço de usar a mandioca. As pessoas fazem com batata e esquecem de usar a mandioca. Eu sei que uma outra paixão tua é fotografia. E aí você uniu esse paladar, o sabor, com um outro sentido que é muito importante. Porque assim, o ato de comer, ele é o ato, para você informar pro cérebro isso, você primeiro olha. E ele já desperta ali, ele pode até causar uma salivação. Sim. Já entrou ali, ó. Um sentido. Depois vem o cheiro, é outro, que aí você lembra do sabor da infância, do sabor da vovó, né? Aí você tem os sensoriais, visão, olfato, e paladar. Depois vem o paladar, que a gente às vezes até se esquece porque a gente come muito rápido. A gente perde. Esquece de pôr ele na boca e saber que a língua tem tanto processo, tem a frente e atrás, onde sente os sabores, o doce, o amargo, o azedo, tudo isso. Então, você trabalha também com o visual. Sim. Eu percebo que você faz isso muito bem nas fotografias e nos vídeos. E você estudou para isso. Um pouco de fotografia. Sim. É uma paixão sua fotografar? É a paixão, assim, eu gosto muito de artes, né? Por exemplo, os restaurantes, o meu restaurante, que é a Maloca da Tutapana, e tem a Padoca, né, que é a padaria. Vamos falar da Padoca depois. Depois, ok. E eu fui que desenhei tudo eles. Eu não tenho um arquiteto, eu sou arquiteto, né? E então eu desenhei o restaurante, desenhei a Padoca e desenhei a Jambalaya, o bar. E as pessoas perguntam, quem é o teu arquiteto? Tem pessoas arquitetos que vêm de longe, portugueses, e perguntam, não é possível, como é que você não tem um curso de design e nem um arquiteto você faz isso? Porque eu acho que liguei muito a história aqui, não é? Garimpo, floresta, selva. Eles não conseguiriam talvez dimensionar isso, não. Né? Aí eles perguntam assim, pois você tem uma coisa tão grande na cabeça que ninguém sabe. Aí depois eu ligo isso, aí depois eu ligo com a Torre Eiffel, aí depois ligo com a Golden Gate, aquela mistura toda, peraí que agora eu vou fazer aqui um mesclado e vou desenhar isso aqui. Aí, além de gosto de fazer isso e consigo captar isso tudo nas imagens, fotos, eu gosto de fotografia, aí eu vou lá e tiro uma foto. Eu tenho WhatsApps, grupos de WhatsApp comigo mesmo, né? Em que eu, por exemplo, vejo uma fotografia, vou guardar isso aqui. Quando eu tive meu primeiro restaurante, que nem foi restaurante, foi uma gelateria, eu comecei fazendo gelado, né? Eu sou mestre gelateiro, comecei fazendo gelado, porque eu fiz o curso, trabalhei em Roma para fazer o curso, numa gelateria, com uma senhora que eu aprendi, e eu comecei a fazer o gelado, e até uma coisa, vou até voltar aqui, que a senhora, essa italiana, Antonella, por acaso morreu, não tá aqui, nasceu em São Paulo, filhos italianos, e voltou, formada em medicina, voltou para a Itália para fazer uns gelados, que eu diria que são os melhores gelados que eu já comi no mundo, que eu fui depois fazer, porque eram gelados autênticos, originais. O que ela aprendeu? Eu cheguei, aí ela falou bem assim, Anderson, você quer fazer gelado para ganhar dinheiro, ou porque você quer aprender a fazer gelado bom? Aí eu disse, eu quero os dois. Ela disse, os dois eu não consigo te ensinar. Eu consigo te ensinar a fazer um gelado para você ter conhecimento, um gelado bom, e para você crescer. E foi o que aconteceu. Porque eu abri a gelateria vendendo um produto bom, e todos os meus clientes da gelateria acharam, a partir daí, tudo que ele for fazer vai ser bom, porque ele fez um produto bom. Então o nosso gelado era sem conservantes, sem corantes e sem nenhuma adição que prejudicava. Eu não tinha, por exemplo, o gelado de banana, que é uma coisa impressionante, que o pessoal come gelado de banana, todo gelado de banana é branco. É impossível, o gelado de banana não pode ser branco. Porque a banana oxida. Você descasca uma banana e ela oxida em fração de segundo. E eu então disse, não, eu não posso colocar produtos químicos no gelado de banana. E eu colocava canela. Aí eu disse assim, não, vou pôr canela, que a canela já é pretinha, vai ficar, a pessoa come e diz, não, tá escuro, mas é por causa da canela. Aí eu fazia gelado de maçã, né? Maçã verde. Começava a escurecer, eu, não, vou pôr hortelã, vai ficar aquela coisa. É uma ciência, né? Aí eu misturava esses produtos para ter um produto muito bom, que não faz mal à pessoa, porque é sem corantes, sem conservantes. Eu usava gomas naturais. Aí eu até tinha uma pessoa, meu slogan na altura da gelateria, ela, o que adianta a cor se o mais importante é o sabor? Aí eu pedia para os clientes, fecha os olhos, eu dava o gelado, ele comia, mas que é isso? Aí quando ele olhava, ele dizia assim, não pode ser essa banana com essa... Estava realmente provando uma banana de verdade. Mas assim, eu sei que lá em Portugal
tu tens, além do Tutapana, a padoca. Padoca. Porque eu sei que um dia você trabalhou numa padaria, Sim. e aí gostou, se apaixonou e agora saiu a padoca. A padoca. Aqueles sonhos, pronto, eu comecei a trabalhar em padaria em Goiânia, né? E sempre tive o sonho. Na verdade, eu fui para Portugal, se calhar com o desejo de voltar para Goiânia. Com minha irmã para dizer, vamos abrir uma padaria, vamos crescer. Mas depois, lógico, a vida seguiu outro rumo. Ainda bem que foi assim, não o contrário. É a segunda padoca que eu tenho. Abriu a vez a primeira padoca e eu tinha um espaço alugado, tive que o dono pediu o espaço, eu devolvi o espaço. Olha, até aquilo que diz que Deus tira-nos as coisas na hora certa, foi antes da pandemia. Portugal fechou todas as coisas, né? E antes da pandemia o senhor me pediu, o senhorio, que chamou o senhorio, pediu meu espaço e eu dei triste, né? No início, mas depois não, senão eu teria ela ficado 2 anos fechado. E entreguei o espaço, ainda bem, e agora abri um novo espaço. Abri já no início desse ano, do ano passado, né? Já 2023. 2023, e tem sido um sucesso, melhor que o anterior, porque já um espaço maior, consegui fazer uma decoração melhor. Fiz um café à francesa, é um estilo francês. A minha pasteleira que trabalha comigo, que é a confeiteira, é carioca, faz os bolos todos no restaurante. Nós produzimos o nosso próprio bolo. O nosso pão é um pão de fermentação natural, que é um brasileiro que faz, Luiz, é um padeiro que trabalhava no restaurante Estrela Michelin, e um dia resolveu, ele até falou comigo, ô chefão, eu vou sair do Estrela Michelin e vou fazer pão. E até todo mundo achou que era uma loucura, né? E hoje é o maior sucesso, o pessoal briga pelo pão dele, e eu tenho o trabalho no meu restaurante, na padaria, na padoca, com esse pão. As pessoas vão, ou pão de flor, pão com flor de sal, pão com chocolate, pão com N tipo de coisas diferentes. Pão diferente, fermentação natural, completamente melhor. E produzimos os nossos bolinhos pequenos, mais parecido à francesa, mas é português, porque é feito em Portugal. Não é uma pastelaria portuguesa autêntica, porque a pastelaria portuguesa é muito à base dos doces, de ovos, pastel de nata, e eu fujo a isso justamente para dar um produto diferente para as pessoas. Pastelzinho de Belém. Pastelzinho de Belém. Eu acho que eu só tenho a única coisa portuguesa mesmo lá, seria o pastel de Belém, que é o pastel de nata. Que é cultura, É né? cultural, só por isso. Vou lá, pede um café. As pessoas, por exemplo, as pessoas falam assim, falam assim, à noite dizem assim, vamos beber um copo. Eu quero conversar com um amigo, eu vou beber uma cerveja, vamos beber um copo, e ao bar. E à tarde, nós lá vamos tomar um café. É um hábito. Resolveu qualquer coisa, vamos tomar um café. Agora eu fiquei curioso, tu falaste em café, e eu gosto de café, do café mesmo, Sim. sabe? E o café em Portugal, chega um café bom, de boa qualidade, muito um café bom. gourmet, um café... Nós temos, se calhar, eu acho, na Europa, eu acho que estão os melhores lotes de café do mundo, né? Temos o café Lavazza, temos vários tipos de café que produz café, o Delta português, né? Segafredo, que são os italianos, são os mais robustos, né? E são café intenso, né? Servido em chávenas pequenas, o pessoal toma energético, aquilo é um verdadeiro energético. Sim. Toma um café. E lá, o que é? Que é a prensa francesa? Italiana. Italiana. O expresso. É o café expresso, né? Expresso. Eu prego o meu café no meus estabelecimentos. Um é italiano e o outro é Nespresso. Nespresso. Da máquina, né? Sim, das cápsulas. Da cápsula, né? Um é cápsula e o outro é mas pronto, e até, por exemplo, eles são de plantação sustentável. Tanto um como o outro. Por exemplo, eles usam a borra do café para fazer plantações. Sim. E tudo isso. Nós temos até um certificado lá. Tem toda essa preocupação. Tem essa né? preocupação. Porque as empresas são empresas muito grandes, né? E que cada vez mais estão preocupados com isso, tendo a plantação fora, né? Porque esse café vem de fora, então o café do Brasil. Eu tava conversando com a minha filha e com a esposa, fiz uma pergunta: qual é o país que mais fatura com café? Aí a resposta, eu acho que foi Suíça ou Suécia. Que fatura com café? Com café, faturamento. E aí, mas por quê? Se eles não produzem assim, em escala? Porque a base da Nespresso Nestlé. Pois é. Então eles captam, envasam, colocam nas cápsulas e revende para o mundo, né? E vende você vende muito mais caro. Então você pega uma porção, bota aqui e vende por preço da porção grande. Exatamente. Né? Eu tenho o café, esse eu tiro da máquina, é o pó. Que moe na hora, né? Nós chamamos moedor moe na hora, mas o outro já é prensado. O que moe na hora é mais barato e que compramos em saco de 1 quilo, né? Sim. E o outro temos que comprar as cápsulas, né? A vantagem da cápsula é que não há desperdício, né? Zero desperdício. Cada um escolhe, né? E não há sujeira também, sujidade, que nós chamamos. Trabalhar com a máquina. É prático. É prático, não há barulho. Por isso eu criei um café à francesa, para você chegar, por exemplo, eu chego no meu café, eu vou lá tomar um café, as pessoas estão lendo livros, lendo jornal, estão no seu notebook, tão zen, não é? Aí eu gosto muito da música, então ou tá tocando uma bossa nova, ou tá tocando um jazz, uma coisa muito disso. E do jazz surgiu um outro empreendimento. Conta essa novidade. É o Jambalaya, é um sonho.
Como eu gosto de fotografia, de fazer vídeos, eu também gosto de música. É aqueles sensoriais, né? Que tá todo ligado, ouvir, ver e captar, né? E eu sou apaixonado por música. Eu, na verdade, queria ser um músico, mas não consegui. Sou frustrado por isso, por não ter chegado até aí. E eu tentei um carrom. E eu tenho um carrom e eu tenho cantores no restaurante. Sim. São sexta, sábado e domingo. Às vezes tu se aventura lá. Não, e eu vou toda vez que tem um cantor e ele diz assim, o Anderson vem me atrapalhar. Tem um brinco com eles, porque os clientes, eles são profissionais, e os clientes dizem, enquanto o chefe não vir tocar com vocês, eu não vou embora, porque virou já um ritual, de eu ia atrapalhar eles a tocar, já aprendi um pouquinho de tocar carrom, e eu sempre gostei de música, eu tinha um projeto de ter um bar, um jazz club, ou um bar onde a pessoa fosse beber um copo, como falamos em Portugal, mas pudesse conversar. Porque o chato de um bar é você ouvir música muito alto e não poder conversar. Você sai de um bar rouco, quase sem voz, porque você está gritando, né? Porque a pessoa está cantando. E quanto mais alguém fala alto, você aumenta o seu tom. A minha vontade era, né, eu quero criar um bar social. Eu tive em Atlanta e em Nova Orleans eu entrei num bar que era muito alto, entrei em outro bar que era uma coisa social, parece que eu estava zen. E eu falei, eu quero criar um espaço desse, que é um espaço que faltava na zona onde eu estou, em Vila Moura, um espaço de música ao vivo, de qualidade, drinks, coquetéis de qualidade. Não é anexo a Tutapana. É uma porta, a porta é a entrada pela próximo. Tutapana. Entendi. É ao lado. Eu criei uma porta, eu até dizer que é uma porta secreta. É um terceiro ambiente ou é um anexo? É uma terceira. Eu tenho, são 2 salas de restaurante, sim. E essa é uma terceira sala, mas completamente independente, porque tem as casas de banho independente, tem uma entrada independente, mas eu quero que as pessoas entram pelo restaurante para nós podermos perceber e selecionar o tipo de cliente que entra. Sim. Porque eu olho para um cliente, né, vejo, e as pessoas que vão entrar, selecionar na hora, né, as pessoas que entram. Se estiver aberta para a rua, entra qualquer tipo de pessoa. E não é bem esse o estilo de bar que eu quero criar. Eu quero criar um bar personalizado. Eu quero criar um bar que seja falado. Eu quero criar um bar conhecido. E vai ser. Eu tenho certeza disso. Eu quero ser falado pelo meu bar em Portugal. Entendo. Que as pessoas conheçam. Olha, criar um bar diferente. Um bar único. Porque é um espaço pequeno onde eu consigo controlar. O meu restaurante é muito grande. Eu chego a atender 400 a 500 pessoas por dia no verão. É difícil de controlar muita gente. Em um espaço menor eu consigo controlar mais fácil. E virar uma marca, Uma marca, exatamente. Uma marca, meu restaurante já é, né? Sem dúvida nenhuma. É reconhecido. Tenho, quando vão ao meu Instagram, pode ver as personalidades que vão ao meu restaurante. Desde jogadores da seleção portuguesa a campeões de Fórmula 1 do mundo. 2 vezes campeão do mundo. Gerard Berger. Não, é Mika Hakkinen. Mika Hakkinen. Que concorreu, que depois do Senna foi o que deu trabalho pro Schumacher. Sim. Foi que tirou 2 títulos do Schumacher ainda. É um lugar... Não faço seleção das pessoas de maneira nenhuma, não é? Mas o lugar por si seleciona as pessoas. Entendo. E as pessoas olham, por exemplo, as pessoas no final de semana querem vestir a melhor roupa para ir jantar numa loca da Tutapana. Querem pôr o melhor sapato porque vão para um lugar... E eu vou te dizer uma coisa, ainda bem que tu não canta bem. Pois é. Você falou que era uma frustração. Eu digo, não, é uma dádiva. Verdade. Porque você tá na cozinha, tá por trás, senão não seria, entendeu? Eu tenho um cantor que é o Demba, um africano, ele é da Guiné, e o Mário, que é da Guiné-Bissau também, e um holandês que toca sax. Aí eles falam pra mim, ainda bem que tu cozinhas, porque pra músico é nota zero. Aí eu lembro quando eu cantava no coral da igreja, que era bom, porque eram muitos, né? Eu podia não cantar ou ficar baixinho, que todo mundo achava que eu tava cantando. Mas você é um músico, a tua sinfonia tá atrás. Tá na cozinha. Você é um maestro. Você tem uma banda. Você só, né? Muito. Coordena, né? E a Jambalaya vai certeza que será um grande sucesso. E quais são os teus planos? Os teus planos para o futuro? Eu sei que você gosta de viajar, você é um cara que investiga a cultura dos lugares, mistura tudo isso. Sim. Você ainda pretende crescer como empresário? Quais são os teus planos? Sim, eu falei antes, né? Que eu acho que estou no meio da escada. Eu acho que ainda não cheguei bem ao meio da escada. Eu tenho um projeto que eu sei, eu acho que eu tenho, às vezes, até medo de falar desse projeto, porque às vezes as pessoas têm muita inveja, né? Pode tirar esse projeto antes, né? Não sei se posso falar do projeto. Você quem sabe. Se você quiser manter ele em segredo, é seu. Vou falar. Eu quero fazer, como eu gosto muito, eu gosto de cozinhar, gosto da internet e gosto de estar com as pessoas, né? Eu gosto de comunicar, viagem é uma coisa, conversar, eu gosto de conexão, né? Pessoa mesmo, pessoa. Viagem é uma coisa, eu acho que pra mim, às vezes até acho que estou colocando já a comida em segundo
lugar, porque a viagem toda, porque eu consigo ver as coisas diferentes na viagem. A viagem é uma janela, é um mundo sem fronteiras, né? E eu até criar um projeto, já falei com algumas pessoas que eu quero cozinhar na casa das pessoas quando eu for viajar. Eu quero chegar na sua casa e você vai me dizer o que você tem na sua geladeira e eu quero sentar na sua mesa e quero fazer essa comida com você. Dia com o chefe Anderson. Mas na sua casa. Na sua casa. Eu quero saber os seus ingredientes. Eu quero transformar os seus ingredientes num prato fino. Isso vira um programa, né? Por isso que eu quero cozinhar. Como eu disse, pode ser em Nova York, na Serra Pelada, em Santarém, no Itupiranga, em Marabá, em África, na Nigéria, que é um lugar. Pode ser em qualquer lado. Eu quero descobrir a tua comida, né? Pode ter 2 ingredientes e eu vou ter que ter uma capacidade muito grande de transformar esse ingrediente eu vou ter que comer com essa pessoa. É um projeto que eu tenho. Tô a desenhar a forma, por isso que viajo muito, vou em lugar, estudar a possibilidade, a não possibilidade. Ano passado eu já fiz uma comida no meio do mato, com 2 tijolos, um fogão e assei um peixe. Pronto. Eu sei que na casa talvez você ainda não começou, mas em algumas embaixadas sim. Sim. Né? Na embaixada em Portugal. É fácil. E na embaixada da Suíça. Então já tá cozinhando em algumas casas. Algumas casas. As casinhas, né? Algumas casinhas pequenas. Eu acho que é muito importante ser reconhecido, né? Sim. E pronto, falar nisso da embaixada, aí outro dia, eu até tenho o cartão aqui. Tava uma pessoa num restaurante que também, de uma embaixada, tava jantando no restaurante e disse: Solange, o rapaz quer falar contigo. Ele é português, né? Mas trabalha na embaixada. E ele tava falando, eu contei a minha história de vida, ele perguntou: não, eu quero saber, porque eu tenho um mural na entrada no meu restaurante, em que começa desde Belém, da minha avó, e acaba nos índios, e a minha última viagem que eu tenho. Todo ano que eu vou, eu ponho um quadro novo na parede, né? Pra marcar aquela viagem. Eu posso te presentear com um depois? Pode, sim. Posso? Claro. Põe um quadro na parede pra marcar com a minha viagem. Da minha filha, que é artista. Depois muito eu bem. vou... Mas aí, continua. Terei todo o gosto. E tem um quadro de uma artista, uma miúda, em Portugal, que foi almoçar e um dia fez um quadro. Ela entrou e disse assim, ela viu tudo que estava lá dentro e deu-me uma índia com um papagaio e disse assim, ó, eu quero esse quadro. E ela deu-me o quadro, eu falei, tá bem. Aí ela voltou, um ano depois eu coloquei o quadro dela na primeira parede. Ela disse, eu não acredito que você colocou o meu quadro. Eu falei, não, você me deu um presente. Tá aí, ela assinou o quadro, ficou super feliz. Maravilha. Mas aí eu te interrompi, um cartão. E aí esse rapaz falou, disse assim, eu disse, olha, eu faço comida para alguns cônsules, né, condolezas e tudo. Ele falou, tá bem, então olha, eu vou te dar um cartão e eu quero que você faça comida para mim, para nós, na Embaixada dos Estados Unidos. Até falou uma frase, eu já tô surpreendido e eu quero que você surpreenda outras pessoas. E ele deu meu cartão, até tem um cartão, eu vou mostrar o cartão, que às vezes as pessoas pensam, né. E eu até trago esse cartão, deixa eu ver, espero que esteja aqui. De Marabá para tá o aqui. mundo, né? Eu tenho o cartão, tá aqui com o coisa da passagem. E eu tenho, ainda não liguei, um dia, pronto. Se calhar não surgiu a oportunidade e às vezes deixa acontecer, né? Deixa a vida me levar.